Novinhas! Eu sou a professora Carol Achute de redação aqui do Descomplica e hoje nós vamos conversar sobre o modelo de redação do Enem. Qual que é o lance? Antes de começar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, fica de olho em tudo, todas as plataformas, tá? Porque a gente não pode perder nada. O Descomplica é todo redondinho para te oferecer a melhor preparação do mundo. Então, se liga, né? Vai fazer sua parte. Bonitinho aí. Agora, vamos começar o nosso conteúdo. O que é uma redação modelo Enem? Primeira coisa, você deve saber que este tipo de texto é muito específico. Estamos falando de redação modelo Enem. Ou seja, essa dissertação argumentativa tem uma estrutura bem delimitada ali para aquele esquema de prova. E é isso aqui que a gente vai ver. Temos introdução, desenvolvimento, conclusão. Sua professora da terceira série A falava o quê? Começo, meio e fim. É exatamente isso. Você tem que começar apresentando aquele texto, você tem que desenvolver e você tem que amarrar. É basicamente isso. O lance é, aqui ó, vou puladinho para você conseguir ler. Primeira coisa, manda argumentação. Introdução faz o quê? Apresenta o tema e declara a tese. Aí, o que você precisa fazer? No desenvolvimento, você precisa sustentar essa tese, essa opinião, que é justamente reunir bons argumentos. E, por fim, você deve o quê? Como que você completa a sua redação no modelo Enem? Com uma proposta de intervenção. Tem um jeito muito específico, né, o Enem. Outras dissertações argumentativas de outros vestibulares são diferentes. Essa conclusão é por síntese, é só um fechamento. Mas no Enem é bem específico, é uma competência que vale 200 pontos, que é a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os critérios de correção? Então, eu vou te falar dos critérios rapidamente e vou te falar como dar conta de cada um desses critérios. Então, tá lá. Norma padrão, norma padrão, que é mesmo? É a gramática, a ortografia, é o plano escrito do texto mesmo. 2, compreensão da proposta. Você pode escrever uma redação linda. Se não for sobre o tema, sobre o recorte proposto, sinto muito, meu anjinho, vai se dar muito mal. 3, selecionar informações para argumentação embasada, ou seja, escolha de argumentos. Não adianta você embasar a sua dissertação, a sua tese, o que você está defendendo, com argumentos que são pífios, com argumentos ingênuos, ou dados que não são relevantes, ou dados mentirosos, ou achômetro. Não dá. Você precisa embasar o seu texto com conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo de qualidade? Conteúdos objetivos, né? Que você tem uma fonte segura. Enfim, a gente vai falar mais disso. 4, mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. O que são mecanismos linguísticos? Quais são os formatos de argumento? Como que eu faço? Que tipo de jogo eu tenho que fazer para convencer o meu leitor? Isso é um mecanismo, certo? E por fim, proposta de intervenção. Então, o que está laranjinha aqui? Mecanismos linguísticos de construção da argumentação. O que eu faço? Aqui está nosso príncipe, príncipe da redação, Rafael Cunha. Assista às aulas de introdução na redação para te ajudar nessa tarefa. Por quê? Aqui no Descomplica a gente faz tudo bem separadinho. Então, você vai ter aula de introdução, você vai ter aula de desenvolvimento aqui, ó, de desenvolvimento. E você vai ter aula de conclusão e título. Por que que é muito importante que você mapeie e entenda quais são, né, as ferramentas e qual que é a motivação de cada pedaço do texto. Isso é o mecanismo. O mecanismo é uma coisa que funciona bem. Então, a introdução tem uma função que se liga ao desenvolvimento, que também tem outra função que se liga à conclusão, e tudo isso forma um texto. O texto dissertativo, argumentativo, modelo Enem, nome comprido, né? Mas enfim, nome e sobrenome, né, esse texto. Então, aqui, nossa, prazer, linda! Quem é você? Sou eu mesma, com a minha versão cabelos curtos. E tem ali uma aula de conclusão e título. Então, você pode assistir todos esses conteúdos com os nossos professores aqui, para que você consiga desempenhar bem nessa redação do Enem, certo? Legal, então já matamos critério
number 4, número 4, para quem não entende inglês. Agora, norma padrão e selecionar informações para argumentação. Qual que é o lance? São 2 critérios que, cuidado com o que eu vou dizer, depende bastante da gente? Depende, mas depende 1000 vezes mais de você. Assistir às aulas de gramática te ajudam muito, muito. Mas te ajuda muito mais, por exemplo, ler bastante. Quando você lê, você consegue escrever melhor, você consegue ter uma norma padrão, né? Um texto mais rico, mais elegante. Então, cuidado, aqui nesses 2 critérios a gente espera muito de você, tanto na norma padrão quanto no repertório. Esse item 3 aqui é puramente repertório. Eu preciso que você esteja empenhado nessa missão, né? Que você faça boas leituras, que você dê conta de selecionar boas informações. Caso contrário, sinto muito, tá bom? Então, se engaje nessa missão. Então, tem lá, gramática na redação. A gente tem aulas no curso de redação de gramática na redação, mas mais do que isso, quando você assina, eu vou falar dos planos lá no final, quando você assina o Descomplica, você tem todas as matérias ali. Então, você vai ter que acompanhar aquele curso, né? E a gente tem o curso inteiro de gramática para que você não tenha mais dúvidas na hora de escrever seu texto, tá? É muito importante. Você não pode... Esse é um critério que você não pode perder nota, porque os outros são mais complexos. Esse da língua padrão não pode perder ponto, combinado? Então, eu conto com a sua ajuda aí pra gente dar conta disso. Depois, nós temos, aqui, meu amigo Valadares querido, nós temos muitas aulas de análise de tema. E a gente tem 2 tipos de aulas de tema. Essa de análise de tema, a gente faz uma proposta mesmo inédita para que você, modelo Enem, obviamente, para que você produza. A gente brinca um pouco, né, de bola de cristal, tentando imaginar qual vai ser o tema. A estrutura da proposta da redação do Enem é sempre igual, né? Tem ali um modelo. A gente fica tentando, conforme, né, os anos vão passando, a gente vai criando ali, né, uma noção e vai sabendo ler alguns acontecimentos e fala assim, não, isso aqui tá em alta, será que pode ser isso? Vamos procurar aquilo? E aí a gente produz esses temas. E aí a gente tem aulas de análise de tema, certo? É muito importante também análises direcionadas. Você consegue selecionar especificamente qual é a proposta, qual é o tema que você quer assistir. Mais do que isso, a gente tem, além dessa análise direcionada, as aulas que eu mais gosto. Eu amo quando tem essa aula. Quando é essa aula da minha semana, eu já levanto o quê? Alegre e contente. Eu amo dar aula de eixo temático. O que é isso? Quando a gente fala em eixos temáticos, sei lá, eixo temático da comunicação, eixo temático da cidadania, a gente consegue dar uma pirada e consegue ampliar o seu repertório. Um repertório muito focado para a redação. Cuidado com o que eu vou te dizer, você não precisa ser um especialista para escrever aquela redação. Você precisa o quê? Saber quais são as informações necessárias, um certo nível de profundidade. Para quê? Para que o corretor perceba que você é um cara ali, esse cara sabe do que ele está falando. É exatamente esse o ponto de detalhamento que eu queria dessa teoria. Então, é uma linha muito tênue, né? Porque é uma apresentação rápida, você tem 30 linhas só. Então, você não vai poder gastar ali um tempão falando, por exemplo, de um conceito da filosofia. Não vai poder, vai ter que achar esse lugar. Então, a gente tem aulas de eixo temático. O que está aqui, por exemplo, são conceitos de política, tá? Diferente da análise temática, que está dentro de um quadrado, a gente já seleciona ali bonitinho. O eixo temático é ampliação de horizontes. Ah, eu amo! Porque daí a gente vai conversar sobre contextos históricos, vai conversar sobre sociologia, filosofia, muito filme, muito livro. Amo, 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 amor real, tá? Mas mais do que isso, eu, Valadares e Rafa, a gente fala bastante de repertório? Sim, mas é muito importante também que você reconheça que nós temos outros lugares para encontrar repertório. Na verdade, todo lugar é lugar, né? Na aula de história, na aula de geografia, eu adoraria que você tivesse um insight. Caraca, se caísse esse tema de redação, eu ia abafar. Porque eu ia colocar exatamente este momento histórico, este acontecimento. Mas 2 aulas que são muito importantes, vou falar da outra depois.
Agora eu quero falar para vocês da aula de atualidades. Que poderia rasgar elogios ao meu colega João Daniel. Ele faz, né, Atualidades Mundo e Atualidades Brasil. O que é isso? É muito importante que você esteja antenado. A gente poderia deixar isso na sua mão? Poderia. Mas a gente acha muito mais seguro trazer. Então, dessa semana, por exemplo, foi o coronavírus, que está super em alta. Muito, muito legal, porque você tem um especialista, um cara que é assim, olha, vai lá assistir a aula que você vai entender tudo que eu tô falando. Que é uma autoridade, né, nisso, falar sobre as atualidades do mundo e do Brasil. Então, um cara que pesquisa, um cara que está muito antenado. Então, na verdade, o que estamos fazendo aqui? Sendo sua mãe, mastigando esse conceito, esse conteúdo, para te entregar de uma maneira muito fácil, muito acessível e muito dinâmica. Mas, obviamente, vá, né, se preparando para isso. Mantenha, né, a leitura de jornal ou assistir, enfim, mas você precisa se informar. Mas a gente te dá essa mãozinha, essa mãozona, né? Pelo amor de Deus. E aulas que eu amo de paixão de sociologia e filosofia. Obviamente, não são, a gente sempre cita atualidades, filosofia e sociologia como repertório para redação, porque são os mais diretos, mais óbvios, os mais fáceis de encaixar, são os mais necessários. Mas toda e qualquer outra aula pode ser usada como repertório. E a gente discute muito isso na aula de redação, né? Como que você transforma um dado em um conteúdo argumentativo. Faz sentido? Então, é muito importante que você reconheça que a redação não depende só assistir uma aula, aprender a fazer aquilo ali. Não. Hoje a gente está falando de estrutura, mas você percebe que você pode manjar muito da estrutura do texto. Quais são as partes, quais palavras... Se você não tem um conteúdo de qualidade para rechear, sinto muito, vai dar errado. Talvez eu esteja te aterrorizando um pouco, te deixando desanimada. A ideia não é essa. A ideia é que você reconheça a potência disso. E mais do que isso ainda, isso não se perde nunca. Você aprender a escrever, você se relacionar melhor com a folha em branco, isso é uma transformação na sua vida, tá? Mais do que qualquer outra coisa, saber se comunicar é essencial. Então, aproveite tudo isso que o Descomplica te oferece, certo? Segundo, compreensão da proposta. É um item muito importante. Recortes temáticos, né? A análise, obviamente, a análise de temas te ajuda muito, mas a gente tem algumas dicas. Quais são? Até se eu passar o próximo, ó, você vai ver lá, leitura correta de proposta. A gente dá aula sobre como ler a proposta, como reconhecer cada uma... Cuidado. Eu poderia falar pegadinha? Poderia, mas não necessariamente você tem que encarar desse jeito. Existem alguns macetes para você conseguir acertar. Sabe quando você... O dardo, e o dardo pega bem ali, ou uma flecha também, que foi o ato que fiz aqui, que ele pega bem no meio, a ideia é essa, que você faça o recorte certeiro. Então, por exemplo, a gente colocou aqui dicas. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Efeitos, eu quero o quê? Consequências, o que mudou, o que foi gerado a partir da implantação da lei seca. Lei seca no mundo? Não, no Brasil. A persistência da violência contra a mulher no Brasil não é um tema de violência contra a mulher. Meu cazzo, por que que a gente avança socialmente e não consegue banir isso da nossa sociedade? Qual é o motivo da persistência? Caminhos, né? Soluções, quais são as possibilidades. Então, sempre prestar atenção em qual é o recorte, o que ele quer que você fale, se é efeito, se é causa, se é consequência, obstáculos, limites, se é no Brasil, no mundo, neste século, no outro século, se eu estou falando de uma construção que vem há muito tempo, se é um fenômeno novo. Preste muita atenção nisso, porque é essencial para que você seja certeiro na proposta de redação. Ok. Então, essa eu já passei. E aí, obviamente, última, né, que é temida pelos alunos, mas eu acho muito tranquila, porque essa talvez seja a competência mais prática. A partir do momento que você sabe que tem que ter tudo isso, show! É isso e ponto final. Você vai fazer um checklist. Então, qual que é o lance? O que a sua proposta de intervenção tem que fazer? Qual que é a função da proposta de intervenção? Solucionar o problema que a banca te ofereceu.
E mais do que isso, né? Solucionar é um pouco utópico, adoraria, né? Que a gente tivesse essa força de solucionar. A ideia é que você amenize, que você consiga aplacar, que você consiga dar um caminho para aquilo se transformar e melhorar, tá? Então, primeira coisa, responda. O que vai ser feito? O quê? Qual vai ser o seu projeto? Quem vai fazer? Você precisa trazer quem vai ser o agente. Por quê? Porque senão fica assim, precisamos conscientizar. Legal. O problema não é necessariamente, muita gente fala isso, né? Ai, se usar conscientização zero. Não. O problema é falar, ai, a sociedade deve se conscientizar. O que vai acontecer, meu amigo? Vai cair um raio na minha cabeça e eu, assim, instantaneamente passo a me conscientizar sobre a importância de uma boa alimentação? Não. O que você precisa fazer? Você precisa construir este projeto. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? Para que vai fazer? Então, são 4 perguntas que são como se fosse um checklist mesmo, para você ir lá. Ah, não, falei o que eu quero. Ah, quem vai fazer? Onde vai fazer? Como vai fazer? Quando vai fazer? Para que vai fazer? Por que vai fazer? Quais são os efeitos? Trazer, né, essa consciência de que você tem que deixar tudo bem redondinho. Então, tá aqui, assista aulas de conclusão para te ajudar. Tem aula de conclusão e título, inclusive, tá? A gente tem muito medo de fazer título. No Enem tem todo um lance de que não precisa. Eu sou uma defensora da causa dos títulos. Por quê? Porque eu acho que título é um negócio que dá um perfume, que deixa muito elegante seu texto. Tem gente, ai, mas é que perde uma linha. Meu anjo, me economiza, né? Super, super, super importante. A gente te ajuda com o título também, tá bom? Não é essencial, não é obrigatório, mas é maravilhoso. Maravilhoso, você já sabe qual que é a estrutura desse texto. Agora você precisa saber qual que é a diferença dos nossos planos. Em teoria, os planos, eles são muito parecidos. O que que muda? As aulas de aprofundamento. Então, quer ver? Eu até anotei aqui para não me perder. Quando você fizer o curso de humanas, você tem aprofundamento em História, Geografia, Filo e Sócio. Quando você faz o curso de exatas, você tem aprofundamento nas exatas. Química, Física e Matemática. Econômicas, História, Geografia e Matemática. Medicina, Química, Física e Biologia. Então, em tese, o que muda? Muda quais são as matérias que você vai aprofundar. Então, plano medicina completa e plano descomplica top, tá? Qual que é o lance? Vamos lá, eles têm basicamente as mesmas coisas, o que muda é o aprofundamento. Então, biblioteca de vídeo de todas as disciplinas. O que é isso? Nós temos vídeos gravadinhos, né? Os módulos todos gravados. Você, idealmente, no meu sonho de princesa, meu aluno entra na aula, assiste os módulos e assiste a minha aula ao vivo. Talvez não aconteça? Talvez não, né? Mas tudo bem. Mas, em teoria, ele está lá pronto. O curso inteiro está pronto para você. A gente faz as aulas ao vivo porque elas são muito mais dinâmicas e é um momento de aprofundamento. Então, tem ferramenta de exercícios, você consegue baixar as aulas para que elas fiquem, que você possa acessar offline. Você tem avaliações semanais, você tem... Gente... Monitoria. Monitoria é a coisa mais importante do mundo. Você não tem como se dar mal se você assistir as aulas gravadas, você assiste a aula ao vivo, você faz os exercícios e você vai na monitoria tirar todas as suas dúvidas. Você percebe que por R$ 27,90 você tem um produto assim que não tem explicação de tão completo? Então, se liga, tá? Não perde essa chance. 2 correções de redação por mês, maravilhoso. Correção é o que transforma, o que faz você evoluir. Então, você manda para a plataforma, a gente faz uma correção super detalhada, te dá uma nota, te dá os problemas e você consegue refazer essa redação, né? E é aí que você vai avançar, que você vai evoluir no seu processo escrito e vai conseguir refinar a sua estrutura e o seu conteúdo na proposta, né, do Enem, enfim, que é o nosso tema aqui, tá? E aí aqui, né, só porque a gente tá no Medicina Completo, acesso a aulas básicas de Matemática, Química e Física. Vou até pular pra cá. Então, aulas ao vivo, exercícios objetivos e discursivos, maravilhoso. Porque o objetivo é testinho, né? E depois você tem os discursivos, dependendo, né, do que você vai prestar, você vai ter segunda fase, você tem outros vestibulares, né, que exigem uma prova discursiva. Então, a gente também te prepara para isso. E
aulas ao vivo de redação, reforço de redação. Eu amo de paixão, eu sou uma das professoras do curso e é muito legal ter essa possibilidade, né, de ampliar os seus horizontes por meio da escrita, por meio da produção textual. Então, eu conto com você nessa empreitada, arrumar o seu sonho, tá? Para de pensar que é só uma aprovação. Não, é o seu sonho, a sua carreira. Você tá construindo o seu futuro. Tá bom, fofinho? Beijos, tchau.